Irmãos, começando com um texto em Lucas, capítulo 14, é impressionante como as pessoas elas deturpam a palavra de Deus, as Escrituras. E uma das coisas que Satanás não quer é que o cristão prospere. 14. Versículo 28. Lucas 14, versículo 28. Está escrito assim: pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Irmãos, existe uma deturpação, uma distorção das Escrituras Sagradas com relação ao dinheiro. Todas as vezes que se fala em dinheiro na igreja, aliás, as pessoas críticas, elas simplesmente falam de dar uma cesta básica para as pessoas que estão precisando. Então, somente isso. Pega o seu dinheiro, compra uma cesta básica e leva para tal pessoa. Tem uma senhora aí, nas redes sociais, famosa. Tem vários maridos. Criticava a igreja, criticava pastores, mas distribuía muita cesta básica para fazer a propaganda. E agora os maridos caíram fora, ela está sozinha e pedindo a morte, quer se suicidar. Aí eu falei assim: cadê os maridos da felicidade? Então, irmãos, há uma distorção. Esse texto que nós lemos aqui fala de quê? Irmão Abelardo, o seu homem que trabalha com construção. Esse texto aqui está falando de quê? Não entendeu? Tá. Esse texto aqui está falando de dinheiro. O senhor vai construir uma casa. O que é que precisa para construir uma casa? Material. Como é que compra o material? Aí a pessoa vai construir a casa, precisa ter material. E para ela começar a casa, ela tem um plano de que vai terminar a construção da casa, sim ou não? E para isso ela tem que saber quanto saco de cimento ela vai gastar, quanto de pedra ela vai gastar, quanto de alicerce, de ferragem ela vai gastar nos alicerces, nas vigas,
a cobertura, a pintura, reboco, madeira, tudo isso envolve o quê? Dinheiro. Mas quem é que está ensinando aqui sobre o dinheiro? Jesus. Então ele está ensinando para nós que antes de nós formos construirmos a casa, ou uma torre, ou um prédio, uma torre aqui ele está se referindo a um prédio. Nós precisamos de um orçamento. E naquele orçamento tem que estar constando todo o material que nós iremos usarmos naquela construção. Você vai casar, exatamente. Você precisa de dinheiro para comprar os móveis, para alugar o imóvel. Se não tiver, você precisa do dinheiro. Alguma coisa é feita aqui na terra sem dinheiro? E o Senhor Jesus está dando... Irmãos, eu acho maravilhoso a igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela tem instrução para tudo. Eu estava ali sentado imaginando. Quando uma pessoa critica a igreja, é o maior abobado. Porque na igreja tem pessoas inteligentes, tem a mente de Cristo, além de ter formação acadêmica, além de estudar, tem a mente de Cristo. Por que Israel é uma potência mundial? Tem um lugar lá nos Estados Unidos chamado Mahatma. Já ouviu falar disso ou não? Manhattan, essa é a Manhattan, mais ou menos isso aí. Eu ainda vou fazer um curso de inglês. Mas por que existe essa potência lá nos Estados Unidos chamada Manhattan? Esse local é composto de judeus, maiores empresas, maiores investidores, potência financeira está lá nesse lugar. Mas esse lugar era para ser aqui no Brasil, aonde? Em Recife. Porque os judeus vieram para Recife e foram expulsos, foram rejeitados. Aí os Estados Unidos apoiou eles. E é uma potência agora financeira mundialmente. Os irmãos estão entendendo? Porque a bênção de Deus está sobre o judeu. Por que isso? Porque o Senhor disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, onde tem um judeu espalhado na face da terra, ele é próspero. Além de ele ser temente a Deus, ele também é dizimista fiel. E aí a palavra de Deus se cumpre na vida deles. Então a primeira coisa que Jesus está nos ensinando aqui nesse texto é que para a gente fazer qualquer coisa nós precisamos de um orçamento. Fala comigo, orçamento. Lembre-se, na igreja não é lugar de bitolado não, é lugar de gente inteligente. Bitolado é Satanás que coloca na mente das pessoas para não abrir o entendimento e não vir buscar a Deus, porque Deus vai abençoar. Nós estamos falando aqui de eu vou servir a Deus porque Deus vai me dar uma casa, porque Deus vai me dar um carro, porque Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. Não está entendendo, irmã Zélia? Devemos servir a Deus porque a nossa alma precisa de salvação.
eterna. Mas à proporção que nós servimos a Deus e honramos a Deus, a bênção do Senhor acompanha as nossas vidas. A pastora está fazendo agora aqui um material simples do gourmet e eu fui fazer um orçamento. Só para fazer o gourmet, no orçamento, pega 20 itens. Para fazer um negocinho. 20 itens. Então Jesus está ensinando aqui para nós que para nós construirmos qualquer coisa, para nós fazermos, devemos termos um orçamento. Quantas vezes eu almocei no Bom Prato? De R$1. Porque o meu orçamento só dava para pagar a passagem do ônibus, ir até Campinas, voltar, fazer as coisas e comer no Bom Prato. Não. Eu fiquei admirada, viu? Agora aquele daqui é que nem na prisão que esperava com uma vida. Vou andar rápido aqui por causa do tempo, irmãos. Existe uma pesquisa do SPC Brasil que 49% dos brasileiros não fazem orçamento. E aqui tem 3 pontos por que não se faz o orçamento. Primeiro, por falta de hábito. E para fazer o orçamento não precisa o camarada ganhar muito dinheiro. Como eu mencionei há pouco instante. A pessoa ganha um salário mínimo, ele tem que ter um orçamento. De quanto ele vai gastar de feijão, quanto ele vai gastar de arroz, quantas pessoas tem dentro de casa, quanto ele vai gastar de transporte, quanto ele vai gastar de mistura, quanto ele vai gastar de tempero. Então as pessoas não fazem orçamento por falta de hábito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não fazem orçamento por medo das suas reais situações. Para não enfrentar a real situação. Aí ele fica vivendo uma ilusão. Não, eu ganho um salário mínimo, mas eu posso gastar 2 salários mínimos. Medo de enfrentar sua real condição. Por isso que ele não faz o orçamento. Para não enfrentar a realidade. O camarada quer comprar um sapato cor de alemão, mas só dá para comprar um quichute, que nem tem mais quichute, né? Quichute eu usava há 50 anos atrás. Para jogar bola e ir para a escola. De quichute. Quichute era uma marca extraordinária. Né? E o terceiro fator é que as pessoas acham chato fazer o orçamento e desnecessário. Ainda fazendo as coisas pela cabeça, no chute, e o resultado, fracasso. Então o orçamento é o plano para a realização dos nossos sonhos financeiros. Tem um camarada aí chamado Primo Rico. E o pastor Tiago Brunet mostrou para ele que a Bíblia falava mais de dinheiro do que qualquer outro livro financeiro. A Bíblia é sagrada. E o Primo Rico, por ser um cara rico e investidor, não acreditou, mas ele aceitou e começou a ler a Bíblia, se converteu ao Senhor Jesus. E hoje é um palestrante, né? Como é que Deus faz? Então a Bíblia Sagrada, Jesus ensinou sobre dinheiro.
Para que Jesus queria um tesoureiro, irmãos? Olha. Para que serve um tesoureiro? Para recolher o dinheiro. Na verdade, é afiado, rapaz. Para recolher o dinheiro. E você sabe, na mão de quem estava a tesouraria, era de um camarada fraco? Não, era na mão de Judas, porque Judas era um cara cabeça. Segundo os estudos, o Judas era tão esperto, tão ativo, que ele poderia ser o presidente, se candidatasse. Era inteligente o Judas. Era rápido o Judas. Ele roubava também, né? A tesouraria. Viu, Marmelada? Ele roubava também. As escondidas de Jesus, né? Mas o final dele foi o quê? Destruição. Porque ladrão, né? O final do Judas foi triste. Mas o Judas era rápido. Então Jesus tinha um tesoureiro. Quando nós vamos para Lucas capítulo 8, está escrito que as mulheres de bens da sociedade de Israel serviam a Jesus com os seus bens. Quando nós vamos para Provérbios 3:9, está escrito assim: honra ao Senhor com a primeira parte de toda a tua renda. Primeira parte, isso é o que? Primícia. Então, quando você honra a Deus com a primeira parte, você está dando prioridade a Deus, e a bênção de Deus vem sobre tudo que é seu. Na verdade, o que você tem foi o Senhor que lhe deu, mas a bênção do Senhor faz multiplicar. Isso aqui não é negociar com Deus. Eu vou dar o dízimo porque Deus vai me dar riqueza. Eu vou dar a oferta porque Deus vai me dar isso. Os irmãos estão entendendo? Mas temos que praticar, honrando ao Senhor. Honra ao Senhor com a primeira parte de toda a tua renda e com os teus bens. Aí o texto seguinte vai dizer que o Senhor encherá, o Senhor enriquecerá, o Senhor multiplicará os seus bens. Os seus celeiros serão fartos. Qual é o problema de Satanás colocar a dúvida na mente das pessoas e a avareza com o dinheiro? As pessoas se tornam amantes do dinheiro. Quando a pessoa se torna amante do dinheiro, você vê, tem um camarada aqui chamado Luiz Bassi. Eu não sei se é bilionário ou é multibilionário. Para você ter uma ideia, o camarada ganha 1 milhão por dia. R$1 milhão por dia. Mas anda num carro simples. Para que isso? Quem é que vai desfrutar disso? Porque a filha dele tomou conhecimento que ele tinha esse dinheiro todo quando ela já tinha 18 anos. Porque viu ele na capa da revista Veja, ela passando, vindo da faculdade, passou e viu na revista que o pai dela era o cara mais rico. E ela foi falar com ele e disse: você vê, as coisas acontecem, né? Eu admiro a simplicidade dele, mas não admiro a ganância, a avareza, a avareza, o amor ao dinheiro. Então, quando Deus nos abençoa, Ele abençoa para quê? Para nós abençoarmos. E cada vez que você abençoa, o Senhor também abençoa, multiplica. Impressionante, irmãos. Esse é o primeiro ponto. Então, precisamos fazer um orçamento. Agora, de nada adianta nós sabemos que algo é importante e não fazermos.
Adianta você saber que algo é importante não fazer? Você estuda, mas você não põe em prática o que você estudou. Vale alguma coisa? Nada. Você sabe que deve fazer bem e não faz. Está acontecendo o quê? Cometendo pecado. Cometendo pecado porque eu deixei de ajudar alguém, sim. É a Bíblia que diz. Você que sabe fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Pecado não é só adulterar, roubar, mentir, enganar, não. Deixar de fazer o bem a alguém é pecado. Então, conhecimento sem ação não serve para nada. Você pode ter muito conhecimento, mas se não tem ação, não tem atitude, não serve para nada. É um camarada analfabeto, mas ele age. As ações dele vão trazer resultados. Segundo ponto, Jesus ensinou que devemos ser honestos. Ser desonesto, irmãos, é cultura no Brasil. Ser corrupto é cultural no Brasil. O que é ser desonesto? A pessoa sempre procura um jeitinho para tirar vantagem. Por exemplo, ela puxa um gato da energia para dentro da casa dela. Isso é roubo. É desonestidade. Ah, a situação está difícil. Nós estamos diante de Deus. A pessoa mente para tirar uma vantagem. Ela está no pecado. Está sendo desonesto. Então a corrupção da sociedade tem atingido muitos cristãos. Mateus capítulo 22. Lembre-se que a Bíblia Sagrada é a Constituição de Deus para a humanidade. Para nós, cristãos, Mateus 22, 21, está escrito assim: disse-lhes ele, aliás, dizem eles, de César. Então ele disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Alguém chegou interrogando Jesus. Se Jesus deveria pagar imposto a César. Aí Jesus manda trazer uma moeda, e na moeda tinha a face de César. Jesus perguntou: esse finge aí, é de quem? Aí ele disse: é de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de César? Os impostos. O que é de Deus? Os dízimos, as ofertas. Só que as pessoas confundem. Deus não precisa de dinheiro. Lógico, Deus é o dono do ouro, dono da prata, dos céus, da terra e todas as coisas. Mas Ele estabeleceu homens e mulheres, estabeleceu o seu reino aqui na terra, e o reino de Jesus é um governo. E como Jesus tem um reino e que governa, ele tem os seus súditos. Os irmãos estão entendendo? Por isso que existe o reino de Deus e o reino de Satanás. Então, quando a pessoa ela não dá para Deus, ela dá para quem? Ao diabo. Um trabalho de feitiçaria feito de graça é caríssimo, de acordo com o objetivo. Mas a pessoa vai lá e paga porque ela quer matar alguém, ela quer destruir um casamento, ela quer destruir uma empresa, ela paga por vingança, por ódio. Está vendo? E aí a pessoa não dá para Deus o que é de Deus. Mas ela quer as bênçãos de Deus. Sim ou não? Ela quer os resultados. Aí você observa na vida de muitas pessoas, porque tem tantos anos que ela está na igreja
e ela não conseguiu avançar, materialmente falando, porque ela não está seguindo princípios de Deus. Mas ela quer as bênçãos de Deus. Aí elas usam o texto e dizem assim: Jesus disse que de graça recebeste, de graça dai. Eu fui orar por um empresário lá em Campinas, na região lá do aeroporto. Eu falei o seguinte: o diabo traçou para matar ele, destruir ele, acidentou o carro e tantas tragédias aconteceram. Eu disse aqui, vim para ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Agora, Jesus disse: de graça dai, de graça recebeste, de graça dai. Agora eu cheguei aqui de graça. Para eu chegar lá eu preciso de quê? Um transporte. Preciso de combustível. Preciso pagar o pedágio. Chegou de graça? Então como que é isso? O poder que Jesus nos dá é de graça para executar a obra dele. Mas a movimentação para que essa obra seja realizada depende de dinheiro. Vocês estão entendendo? Seja o aluguel do imóvel, seja a compra do imóvel, seja qualquer patrimônio que adquira. Tudo envolve dinheiro. Então o primeiro ponto é que nós precisamos fazer um orçamento. Outra coisa, quando nós devemos e não temos condição de pagar, o que temos que fazermos? Meu Abelardo? Muda de bairro, muda de cidade. Aí, não, Abelardo, quando a gente deve e não consegue pagar, a gente tem que dar uma justificativa, certíssimo. O que é que a Bíblia está dizendo para nós? Jesus nos ensinando. Então eu estou devendo, não tenho condição de pagar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar o credor, e fazer um acordo com ele. E quando nós fazemos isso, nós estamos andando de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, veja aí o ensinamento de Jesus para nós. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Então a pessoa não vai sair da prisão enquanto não pagar o último centavo. Os irmãos estão entendendo que Jesus fala de dinheiro e nos orienta como devemos vivermos? Eu, quando estou devendo que eu não consigo pagar, então vou até o credor e digo: olha, nesse momento eu não posso, mas dia tal eu posso. Ou então eu vou fazer aquilo na forma de pagar. Porque isso é bíblico, isso é honesto, isso é justo, isso é correto. Mas a pessoa abandonar a dívida, abandonar o credor, isso é um ato irresponsável. Aí não tem a bênção de Deus. Os irmãos entendem? Não há prosperidade duradoura sem honestidade. Então a pessoa pode tirar vantagem de forma desonesta e de repente ele sobe, mas vai chegar um momento que ele vai cair, porque a casa dele foi construída na areia, de forma desonesta. Vai cair, vai fracassar. Aí você fica imaginando, por que uma empresa tão grande ela vai à falência e acontece tanta tragédia com as empresas? Como é que ela se comportava?
com os impostos, com os trâmites, as negociações dela, era de forma lícita ou de forma ilícita? Os irmãos entendem? Então, aonde há obediência, há temor de Deus, há bênção do Senhor, aonde há desonestidade, olha, aqui, na região do Campina, viu o camarada falar que o cara foi à loja, comprou os móveis, mobiliou a casa toda, quando os móveis chegaram, ele arrumou um caminhão e se mudou do estado e abandonou. Foi com tudo novinho. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? A maldição está seguindo ele. Ele vai ser destruído, vai perder tudo. Irmãos, terceiro ponto. Jesus nos ensina que devemos ajudar os pobres e necessitados. Jesus nos ensina que devemos ajudar os pobres e os necessitados. Por isso que eu fiquei impressionado com por que Bill Gates tinha conseguido crescer tanto, se ele não tem a Deus, não serve a Deus, mas ele investe em pessoas, em ONGs, para ajudar vidas. E isso ele está fazendo praticamente um princípio que é de Deus, mesmo que ele não seja temente a Deus. Os irmãos estão entendendo? Aí você vê Deus abençoar, e por que Deus está abençoando e eu estou na igreja e não está abençoando? Porque ele está praticando um princípio que é de Deus, e a pessoa está dentro da igreja e ele está praticando um princípio que era para praticar. Mateus 5,42 está escrito assim, ó. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Esse é o ensinamento de Jesus. Dá a quem te pedir. Mas você já viu que a pessoa, quando alguém vem pedir, eu não vou dar não, esse cara vai usar droga, esse cara vai beber, esse cara vai prostituir, esse cara vai fazer coisa errada com o meu dinheiro. Esse é o ensinamento de Jesus. Dá a quem te pedir. O que ele vai fazer, ali é problema dele. Você cumpriu a palavra, o ensinamento de Jesus. Logicamente, quem não tem condição de ficar distribuindo em todo momento. O meu filho já saiu com um recursozinho dentro do carro, quando para no lugar já tem gente esperando para receber. Mas nem todo momento a gente tem como contribuir financeiramente. Mas quando temos, o Senhor está dizendo que temos que contribuir. A maior felicidade em doar, há maior felicidade em doar do que em gastar consigo mesmo. Impressionante, irmãos. Há maior felicidade em doar do que gastar consigo mesmo. Ou seja, eu todas as vezes que contribuo com alguém, eu me sinto feliz. Mais do que se tivesse comprado uma casa, um carro, uma roupa bonita para mim, ou qualquer coisa. Interessante que foi feita uma pesquisa em Harvard, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, mostrando, no ano 2008 e 2012, duas pesquisas, mostrando que as pessoas que fazem doação para outra, elas se sentem mais realizadas, mais felizes do que ela comprando algo para ela mesma. Por que isso? Porque é o ensinamento de Jesus. Olha, os psicólogos fizeram essa pesquisa em Harvard e chegaram a essa conclusão. Coisa impressionante, né? Então, a palavra de Deus tem resposta para tudo. Coisa maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a essência do cristianismo é o amor. Por isso que em João 3,16 está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a maior doação quem fez por nós foi Deus. Aí o camarada fica sendo avarento para não devolver o dízimo para a obra de Deus.
Isso aqui eu trabalhei, eu lutei, foi o meu suor, e eu vou dar para a igreja. Então isso é avareza. Mas aquele que contribui com amor, com alegria no coração, o que é que Deus faz? Multiplica. Agora tem aqueles também que já estavam falando pepeuídos. O camarada passou um todinho e devolveu o dízimo do Senhor. Aí quando chegou em dezembro, ele disse, agora minha vida vai mudar, eu vou fazer um voto aqui com Deus. Aí em janeiro ele devolve o dízimo. Aí termina o mês de janeiro e não conseguiu receber nada. E aí eu dei o dízimo, e a Bíblia diz que Deus faz isso, faz aquilo. Mas o indivíduo passou o ano todinho, não semeou nada, mas ele agora, porque deu uma vez, ele quer que Deus faça tudo por ele. Você está entendendo? Então não tem colheita sem semeadura. Para a gente plantar, para colher tem que plantar. Agora passou o todinho, semeei e não colhi, vai colher, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? E o quarto ponto aqui, irmão, Jesus nos ensinou que o nosso coração está onde o nosso tesouro está. Mateus 6:23. O nosso coração está aonde o nosso tesouro está. Então, se o seu tesouro é a sua família, então o seu coração está lá na sua família. Se o seu tesouro é os seus estudos, então o seu coração está lá nos seus estudos. Se o teu tesouro é a sua conta bancária, então o seu coração vai estar lá na sua conta bancária, no seu dinheiro. Mateus 6:23, Jesus falou assim, olha, Mateus 6:21, ela dizendo, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Adiantando, Jesus nos ensinou também, irmãos, que não devemos confiar no dinheiro. Mateus capítulo 10, versículo 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos sítios. Jesus enviou aqui os discípulos para a missão. Nesse momento aqui, Jesus estava dizendo para eles, vocês não devem confiar no ouro, na prata, no alforje. Vocês têm que ir na fé, no temor, na obediência, na dependência minha. Nesse momento Jesus falou isso. Por quê? Jesus queria saber o que estava no coração deles. Então, quando nós confiamos em Deus de fato e de verdade, fazemos também como Abraão. Deus pede a Abraão seu filho único, e ele leva seu filho para sacrificar. Por quê? Confiança plena em Deus, dependência plena de Deus. Então, nós não devemos confiar, Jesus assim, no nosso dinheiro. Por quê? Dinheiro acaba. Tudo aqui acaba. E precisamos entender, irmãos, que tudo que nós conquistamos vem do Senhor. No Salmo 127 está escrito assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ora, então se a bênção do Senhor estiver sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, tudo que nós fazemos vem por uma mão e sai pela outra. Se o Senhor não edificar a casa, então Jesus Cristo tem que estar no centro das nossas vidas. Seu emprego não é a fonte do seu sustento. Seu emprego não é a fonte do seu sustento. Você já viu a pessoa estar lá trabalhando, minha renda, eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder isso, perder aquilo, porque a confiança dele está no salário que ele ganha. A nossa fonte não pode ser a sua renda financeira. A nossa fonte tem que ser Deus. Essa é a fonte inesgotável. Essa fonte nunca acaba. Mas o emprego acaba. Tudo aqui materialmente se perde.
Mas quando a nossa fé está plenamente em Deus, aí nunca sofreremos decepção, porque o Senhor é a nossa fonte. Então coloca o Senhor, por isso que o apóstolo Paulo falou assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então ele aprendeu a passar fome, necessidade, várias situações, porque ele tinha sempre suprido, era sempre suprido a sua necessidade, porque a confiança dele não estava no dinheiro, nos bens materiais, estava em Deus. Sua fonte não pode ser seu casamento, sua fonte tem que ser Deus. É Ele que supre a gente em toda a nossa necessidade. Um outro ensinamento que Jesus deu para nós é que nós não devemos, irmãos, ficarmos ansiosos pelas questões financeiras. A pessoa, primeiro, quando a pessoa faz dívida, ela tem que assumir sua responsabilidade. Não tem nada a ver com Deus, foi ela que fez. Quando eu faço uma dívida, então é responsabilidade minha. Eu consultei o Senhor para comprar aquela casa, aquele imóvel, fazer isso, fazer aquilo. Então, quando nós consultamos o Senhor e o Senhor aprova, Ele garante. Mas quando a gente faz por conta própria, a gente se arrebenta. Sofre consequências sérias. Então, não devemos confiar no dinheiro. Não devemos estarmos ansiosos por causa do dinheiro. Já estou caminhando para a finalização. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o quê? Mas buscar primeiro o reino de Deus significa o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não significa buscar somente o reino de Deus. Você vai trabalhar, mas seu trabalho não pode afastar você de Deus. Você vai estudar, mas o seu estudo não pode afastar você de Deus. Entendeu? Que é buscar primeiro o reino de Deus? Não significa só buscar o reino de Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu vou para a igreja todos os dias e nada está acontecendo. Então ela está buscando só o reino. E as demais coisas, ela precisa lutar. Ela precisa trabalhar, ela precisa estudar. Ou seja, eu tenho que trabalhar, mas não deixar de servir ao Senhor, de honrar o Senhor. Eu tenho que estudar, mas não vou deixar de honrar ao meu Deus, aonde eu estiver. E finalizando, irmãos, Jesus nos ensinou que o dinheiro é um teste. De Lucas, capítulo 16, finalizando, Lucas 16, 10, está escrito assim: quem é fiel no mínimo, ou no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, ou no pouco, também é injusto no muito. Então, quando a pessoa é infiel, ou a pessoa é fiel a Deus no pouco, ela também vai ser fiel no muito. Mas quando ela é infiel no pouco, também ela será infiel no muito. Por quê? É o coração. Quem é o seu coração na sua vida? Vamos colocar de pé e já agradecermos ao Senhor. Quero passar a palavra, pastora.